Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro treinamento LabClima. Eu me chamo Wesley e o título dessa videoaula vai ser Mudanças Climáticas, Ciência Cidadã no contexto das mudanças climáticas. Primeiro, a gente tem que falar o que é o clima. O clima, ele é um conjunto, o clima nada mais é que um conjunto de características dinâmicas atmosféricas de uma determinada região em um extenso período de tempo. Ele, ele vai ser a condição da temperatura, pressão atmosférica, ventos e precipitações. Esses quatro elementos que vão definir o clima local. O conjunto desses quatro elementos que vão definir o clima local. Já o efeito estufa é um efeito natural de autorregulação da Terra, que acontece na atmosfera para gerar condições confortáveis, ou seja, nem muito quente nem muito frio. O efeito estufa, ele é um efeito natural que vai regular a temperatura da Terra. Então, ele vai regular a nossa temperatura, deixando confortável para a vida na Terra. É, dentro existem os gases de efeito estufa, né, que são aqui está algum dos gases de efeito estufa: dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, óxido nitroso, N2O, vapor de água, H2O, e clorofluorocarbono, CFC. O que é que acontece? A atmosfera, ela é composta por esses gases que estão dentro dessa porcentagem aqui na atmosfera. Esses gases, servem como uma camada de proteção para a Terra. Então, essa camada não permite, impede a passagem de boa parte dos raios solares, assim regulando a temperatura na Terra. Então, essa camada de proteção é que vai regular a nossa temperatura. A partir do momento que essa proporção desses gases é quebrada, proporção vai sendo alterada, o que ocasiona é que esses raios solares vão começar a passar em maior quantidade. Assim vai aumentando a temperatura da Terra. Aí, a partir disso, vai ocasionar o derretimento das calotas polares e várias consequências que vão cada vez mais afetando a gente como um todo, o ambiente, os seres vivos no geral, e ficando cada vez mais difícil e por causa do aumento da temperatura. Já quando se trata de mudança do clima, o IPCC ele vem dizer que a mudança do clima é uma mudança direta ou indireta atribuída à atividade humana que altera a composição da atmosfera mundial, que se soma àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. Então, o que é isso? É, para ser considerado uma mudança do clima, tem que ser uma alteração atribuída à atividade humana que se junta com a variabilidade climática natural e ao longo de período. O que é esse período? Só é considerar a mudança do clima de 10 de uma a cada década. Então, a gente só consegue dizer que ocorreu uma mudança do clima de década a década. Uma das causas das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas são ocasionadas tanto de forma antropogênicas quanto naturais. O que são as formas antropogênicas? São relacionadas com a atividade humana. Então, quando tem a nossa mão no meio. Então, a gente está ocasionando isso, tanto pela emissão de, pelas queimadas, quando a gente está fazendo uma queimada, o que é que a gente está fazendo, o que está acontecendo? A planta ela vai e captura o CO2 e estoca esse CO2. Quando a gente queima uma floresta, a gente está liberando todo esse CO2 que a planta capturou
para a atmosfera, para atmosfera novamente. E também na queima de combustível fósseis, por exemplo, empresas, os nossos carros, ônibus, estão emitindo em grande quantidade o CO2 para a atmosfera. Também a gente está também um dos gases é o metano. De onde é que vem? É quando a gente vai te pergunta, e tá, e de onde é que vem o metano? O metano ele vem do pum do gado, do boi. Então, o aumento da atividade agropecuária, por exemplo, vem também contribuir em menor quantidade, sim, mas contribui para as mudanças climáticas. Assim como eventos naturais, como erupções vulcânicas, fenômenos como El Niño e Lanína, que são fenômenos naturais, mas também contribuem para as mudanças climáticas. Essa daqui é um gráfico da concentração média global de CO2 que são liberados tanto na queima de combustível fóssil, como eu já tinha falado, resíduos, árvores e reações químicas. Então, ele está pegando uma escala de 1985 até 2020, e a gente pode perceber o quanto vem crescendo a média global de CO2 na atmosfera e quanto isso vem aumentando. A indústria, né, contribuiu muito para esse aumento. Então, a partir disso, surge a etnoclimatologia. O que é etnoclimatologia? Ele é um ramo da climatologia que se baseia em conhecimentos ancestrais sobre o clima e o tempo. Então, esse vem estudar o conhecimento tradicional relacionado ao clima e a importância desse conhecimento tradicional, que muitas das vezes não é levado em consideração, mas a gente já sabe que isso que é muito importante. E principalmente vocês que moram em comunidades tradicionais, reserva extrativista, marinha, vocês percebem isso ao longo vão percebendo. Por exemplo, uma das atividades econômicas que eles mais praticadas é a mariscagem, a pesca artesanal, a agricultura, que são altamente ligadas ao clima. A execução dessas atividades é, vem muito pelo conhecimento local, que é passado através das gerações, sobre o clima, e se utiliza desse conhecimento para a realização dessas práticas no dia de hoje. Aqui são exemplos de onde está a etnoclimatologia dentro da pesca artesanal. Por exemplo, os pescadores e pescadores artesanais, eles observam padrões da maré para definir, por exemplo, os seus horários de pesca. O comportamento dos peixes e crustáceos, eles associam a mudança da temperatura da água e da salinidade ao deslocamento das espécies, ventos, tempestades. Eles interpretam a direção e a intensidade dos ventos para prever tempestades e condições do mar. Mudanças na linha da costa, por exemplo, perceber erosão costeira, saneamento. E os ciclos lunares, ele relaciona as fases da Lua à sua atividade pesqueira. Então, muito desse conhecimento, eles está diretamente ligado à sua prática de subsistência, por exemplo, que é a pesca artesanal, e, e o quão importante é esse conhecimento para as comunidades, né? No caso da agricultura, previsão do clima pela natureza, interpreta sinais como o comportamento das aves e insetos para prevenir chuvas ou estiagens, ciclo das chuvas ou seca, eles identificam os padrões climáticos e as épocas, eles associam as épocas de plantio, né, e colheita, então ele já tem muito definido esses padrões climáticos para plantio e colheita, para um melhor plantio e colheita, solo e umidade, identifica a mudança aí na umidade e a qualidade do solo,
associado às variações climáticas. Eles notam as variações na produção devido ao aumento da temperatura e da mudança das chuvas. E também, muito desse conhecimento, eles utilizam favorecendo a adaptação às mudanças climáticas. Então, ele já vem se adaptando às mudanças climáticas às suas práticas. Aí, onde entra, por exemplo, os profissionais da saúde, como a ACS, quando o assunto, na etnoclimatologia, os ACS têm muitas das, a maioria, muito dos ACS vê crianças nascerem e virarem adultos, acompanham todo esse ciclo, né? Diretamente. Então, eles percebem esse impacto direto das mudanças climáticas na saúde da população. Então, eles percebem o aumento de doenças relacionadas ao clima, por exemplo, doenças respiratórias. Eles percebem as queimadas que estão acontecendo dentro da comunidade, proliferação de vetores. Eles conseguem relacionar os surtos como dengue, malária, outras doenças, à variação da temperatura e umidade, assim como da saúde mental relacionada às mudanças climáticas, né? Casos de estresse e ansiedade associados a impactos climáticos dentro das suas comunidades. Então, o quão importante, né, é esse conhecimento no para quando a gente vai se tratar das mudanças climáticas. A partir disso surge a ciência cidadã. Mas o que é a ciência cidadã? O conceito de ciência cidadã refere à prática de envolver cidadãos. Então, nada mais é do que engajar cidadãos nos processos científicos, coleta, análise e interpretação de dados. Isso permite que pessoas sem formação, uma formação acadêmica em uma área específica, e independente da sua condição de saúde, contribuam para a pesquisa científica e ajudem na geração de novos conhecimentos. Então, a ciência cidadã vem para engajar pessoas no processo, nos processos científicos, independente de suas condições. Ela tem uma vasta gama de atuação. Então, já existe projeto de ciência cidadã em vários campos do conhecimento. Então, pode ser utilizado, por exemplo, para registro de espécies de animais ou plantas, é, monitoramento da qualidade do ar, da água, e principalmente quando a gente fala de mudança climática, né? Tem várias formas de utilizar a ciência cidadã quando se trata das mudanças climáticas. Aqui eu vou listar dois exemplos, por exemplo, de projetos de ciência cidadã. O Observatório do Mangue e seus Maretórios é um projeto socioambiental que ele busca unir tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento tradicional, aí assim sistematizar um sistema de monitoramento baseado na ciência cidadã. Ele faz pesquisa, comunica, monitora, registra e produz estratégias de conservações preventivas dos manguezais. Então, é um sistema socioecológico do manguezal. Já o Semadem Educação, o programa Semadem incentiva que os jovens atuem como cientistas cidadãos em suas comunidades, utilizando essas habilidades para proteger a vida e prevenir desastres, riscos e desastres. Esse é um projeto, por exemplo, que atua dentro de comunidades e escola. Um exemplo, esse aqui é o pluviômetro, que é feito a partir de garrafa PET, e eles realizam treinamento nas escolas, nas comunidades, para que essas pessoas consigam coletar o, a quantidade de chuva, de chuva que vem ocorrendo na comunidade. Aí, esses dados eles são enviados pelo aplicativo, que é o Dados à Prova d'Água, e assim eles conseguem mapear a quantidade de chuvas ou não e prevenir risco de desastre, né? A partir disso que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui uma atividade, porque são só apenas duas perguntas, que aí relacionado ao que o que eu falei, que eu apresentei agora. Responda as seguintes perguntas: como você percebe o impacto das mudanças climáticas na saúde dos moradores de sua comunidade?
E de que forma os acessos podem contribuir na coleta e disseminação de informações sobre o impacto das mudanças climáticas. E eu vou disponibilizar o link e vocês enviam essa atividade através do Google Forms. E também tem a avaliação do treinamento de hoje. Então, eu sei que é muita coisa, mas a gente precisa disso. Então, vocês, assim que vocês puderem, vocês também realizem a avaliação. É rápido. São algumas perguntinhas para avaliar o treinamento de hoje. Demais, vocês sigam as redes sociais, que a gente está tanto no Instagram quanto no YouTube. Ambos são Integra Clima. E obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.